Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez, então, começando um novo episódio do DLI, Direito Líquido Incerto, DLI Podcast. Né? Hoje, mais uma vez, eu, Sandro Moraes, estando aqui com Alisson Capelari. Olá a todos. Sérgio Gilê. Olá, pessoal. Nosso pessoal, hoje a gente está, primeiro, agradecendo mais uma vez, agradecendo sempre o pessoal que está ouvindo aí. A gente tem cada vez mais ouvintes, uma audiência muito boa. E dando também, indicando aí nossa rede social, o Twitter, @DLI Podcast. Siga lá, os seguidores já devem ter visto a foto da nossa gravação, que vai ser postada daqui a pouco, mas até a edição e até a publicação do nosso conteúdo. Hoje nós estamos numa situação especial hoje, aqui no encontro da ARABB, a Associação Rio Grandense dos Advogados do Banco do Brasil. A gente está como convidado aqui, participando do evento em Gramado, o evento que recebeu o nosso convidado de hoje. A gente puxou ele depois da palestra aqui, tomamos um pouquinho do tempo dele para ele falar um pouco com a gente, um tema muito interessante. Nosso convidado é o professor Eugênio Facchini Neto. Ele é doutor em Direito Comparado na Università degli Studi di Firenze, mestre em Direito Civil na USP, professor da pós-graduação graduação e pós-graduação da PUC, e desembargador do Tribunal de Justiça. Professor Eugênio, muito obrigado pela presença. Que bom que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouco. Satisfação toda minha, prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, então, o tema que o professor vai falar um pouco, achei bem interessante. A ideia é justamente, como a gente conversava aqui um pouco antes de começar a gravação, por não ter uma doutrina brasileira, um tema bem conhecido internacionalmente, e o professor, como doutor em Direito Comparado, tem muito essa coisa de puxar os assuntos tratados em outros sistemas, né? E o tema, então, é os danos puramente econômicos, a indenização dos danos puramente econômicos. Professor, o senhor pode nos dizer aí de como é tratado esse tipo, como é que se classifica um pouco esses danos, alguns exemplos, e como são tratados em nível de exterior, né, e aqui no Brasil também. Ok. Então, vamos lá, Sandro. Como disseste bem, né, é até uma curiosidade por que no Brasil nós ainda não despertamos para o interesse desse tema, já que no direito comparado nós há mais de 20 anos que temos monografias bastante aprofundadas sobre o tema. Né? Há uma bibliografia muito extensa, muito disseminada, tanto em termos de obras, né, de livros, como de artigos, e casos de jurisprudência. Né? Então, assim, é um tema que sequer é novo, né? É muito atendido, se escreve muito sobre isso, e é curioso que o Brasil ainda não tenha despertado. Temos alguns poucos artigos doutrinários, né, sobre o tema, e há sim algumas teses e artigos mais aprofundados em Portugal. Né? Então, mas aqui no Brasil realmente ainda é um tema a ser aprofundado. O que é um dano puramente econômico? A própria expressão, né, procura identificá-los, né, e a ênfase está nesse advérbio, né, puramente, ou seja, um dano que é exclusivamente econômico, portanto não é patrimonial no sentido clássico da palavra, e nem tampouco pessoal. Em resumo, é um dano que não atinge nem o patrimônio ou a propriedade de alguém, nem atinge a sua própria pessoa, ou seja, não se trata de uma lesão à integridade física, psíquica ou moral de uma pessoa, e nem tampouco de um dano que atinge os bens de uma pessoa. É um dano que se resume a uma perda de dinheiro ou a oportunidade de ganhar dinheiro. Parece um tanto quanto estranho, né? Mas se a gente olhar a nossa casuística, né? Ou seja, os casos que a gente costuma ver na jurisprudência, na doutrina, como exemplo de responsabilidade civil, praticamente sempre nós temos dano à propriedade ou dano à pessoa. Tipo, se alguém bate no meu carro, eu mando consertar, e esse é um dano econômico, mas é um dano relacionado
a uma lesão, uma danificação de uma propriedade minha, né, de um bem que me pertence, o meu veículo. Né? Ou, se eventualmente, né, eu sofro danos à minha pessoa, alguém me atropela, né, eu fico tendo que ir para o hospital, ficar em fisioterapia, recuperação, muito tempo, eu sofro danos à minha integridade física, e isso tudo também acarreta danos econômicos. Né? O valor do conserto do carro, o prejuízo que eu tive ao não poder trabalhar, mas esses não são danos puramente econômicos. Né? E não é dessa categoria que se trata. Então, para dar um exemplo de um dano que efetivamente é puramente econômico, que não afeta a propriedade de alguém e nem a sua pessoa. Imagine a seguinte situação. Uma lotação, um ônibus de uma empresa que se localiza fora da cidade e que transporta os seus empregados para a empresa. Todos os dias leva e todos os dias traz para a cidade. Né? E agora imagine que um caminhão desgovernado acabe atingindo esse ônibus, né, que tem lá seus 30, 40 empregados sendo transportados para o trabalho. O acidente foi grave, o ônibus capotou e todos esses 30 funcionários ficaram lesados, ficaram feridos. Não vão poder trabalhar, vamos imaginar, por, 30 dias ou até mais. Qual é a consequência disso no direito brasileiro? Este evento caracteriza-se no direito brasileiro como acidente de trabalho, porque esses empregados estavam indo para o trabalho. Né? Em sendo acidente de trabalho, o que vai acontecer? Durante os primeiros 15 dias, o empregador vai continuar pagando o empregado desses seus empregados, o salário desses empregados, ainda que eles estejam no hospital, em fisioterapia, etc. Né? Esse é um dano puramente econômico, porque o empregador continua pagando o salário, e essa é uma perda econômica, e não recebe a contraprestação. Depois do 16º dia, sabemos, né, eles passam a ser de responsabilidade do INSS. O INSS que vai pagar o auxílio doença, o auxílio acidente, dependendo das circunstâncias e assim por diante. Isso, dependendo do que vai acontecer. Mas nos primeiros 15 dias, de qualquer sorte, quem banca é o empregador, que sofre, portanto, uma perda econômica, dinheiro. Evidentemente que os empregados não são propriedade do empregador. Então não se trata, não houve uma lesão à pessoa do proprietário e nem tampouco dano a bens do proprietário. Mas isso acarretou danos puramente econômicos a este empregador. Esse é um dano puramente econômico. Pode esse empregador agir contra a empresa de caminhão que abalroou o ônibus causando acidente? Sim, à luz dessa ideia de dano puramente econômico. E aqui talvez abrir um parênteses para salientar algo que é tão óbvio que a gente esquece de lembrar, de pontuar quando se fala em responsabilidade civil, que é o fato de que os danos simplesmente acontecem na vida de cada um de nós. Os danos acontecem, não pedem licença ao direito, eles não indagam qual é o seu enquadramento jurídico, danos simplesmente acontecem. O que o direito faz é vir depois e definir quais desses danos que aconteceram na realidade ficarão com as vítimas ou se há razão, alguma razão jurídica que justifique a transferência desse dano para uma outra pessoa. Por que isso é importante? Porque sempre que se julga improcedente uma ação, ou seja, sempre que não se acolhe uma pretensão, uma ação de reparação, nós não estamos fazendo com que o dano desapareça. Nós estamos simplesmente dizendo que o dano vai ficar com quem o sofreu. Às vezes até não há alternativa. Tipo, se um dano
um raio cai na minha cabeça, né, além de eu perder minha vida, talvez a minha família toda, que dependa de mim, vai sofrer danos econômicos, etc. Bom, paciência, não tenho o que fazer. Agora, quando eu tenho a quem imputar a causa desse dano, a quem atribuir a causa desse dano, aí a situação fica um pouquinho mais complicada. Porque aí eu tenho que optar. O direito, o legislador tem que optar em qual dos dois, né, vai sofrer o prejuízo. Ou se é a vítima originária, ou se é o causador do dano. Quando há uma culpa, fica mais fácil. O problema todo é quando não há uma culpa, e daí a gente fica pensando no que é justo ou não. Mas isso é só fechando parênteses para tentar introduzir o tema e mostrar que, às vezes, danos puramente econômicos, né, devem, ou é razoável, que se transfira de quem os sofreu para quem os causou. Inclusive, o próprio Código Civil não faz alguma limitação. Não. Quando ele fala, simplesmente aquele que causou dano a outrem, ponto. Isso. Foi boa essa colocação, Sandro, pelo seguinte, nos três, digamos, grandes modelos que nós temos no direito comparado a respeito desse tema, se costuma dizer que há um modelo liberal, que é aquele que não faz distinção entre quais são os danos indenizáveis. Esse é o modelo de origem francesa, no qual, direito francês, o nosso direito se inspirou historicamente. Desde o Código 16 até esse, né, essa foi a inspiração quanto a esse aspecto. Por quê? Porque o Código Civil francês fala em dommage, que significa dano, né, e não diz quais danos são indenizáveis. Só diz que se alguém causar dano, com culpa, etc., deve indenizar. E o nosso direito, da mesma forma. O artigo 186 do Código Civil vigente, né, repetindo substancialmente a lição que estava lá no 159 do velho Código Civil, fala apenas em dano. O que diz a lei, nesse artigo, né, 186, é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, vírgula, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Depois tem outro artigo, o 927, que vai complementar, dizendo que quem comete ato ilícito, causando dano, fica obrigado a reparar. Então vejam que o artigo não diz qual é o tipo de dano indenizável. E, portanto, tanto quanto na França, né, em princípio, qualquer dano seria indenizável. Claro que a situação não é tão simples assim, porque o dano é apenas um dos requisitos, condições ou pressupostos da responsabilidade civil. Às vezes nós temos que trabalhar com o nexo de causalidade, com a noção de ilicitude, né, para excluir alguns danos. Né? Nesse ponto me parece que às vezes a dificuldade maior talvez resida no nexo, justamente porque a gente não tem uma relação direta entre as partes, senão aí tu teria um dano contratual ou alguma coisa desse tipo. Então, por não haver essa relação direta, tu vai ter que jogar, no caso do exemplo do transporte do ônibus da empresa, né? Não há relação direta entre a empresa que tem o caminhão e a empresa que sofreu o dano pelos trabalhadores. Sim. A ação foi causada em cima de um ônibus, que talvez seja de um terceiro ainda. Uhum. Então, a gente começa a pensar que vai ter possibilidade de reparação do terceiro proprietário do ônibus, dos empregados efetivamente lesionados. Isso. Né? Sim, e mais uma terceira possibilidade que sofreu um dano empresa, puramente econômico. Isso. Eu não sei se isso entraria também uma eventual ação regressiva do INSS também nessa. Com certeza. Como um dano puramente econômico. Com certeza. Em muitos casos, o INSS já age regressivamente contra o empregador nos casos em que o dano é causado, digamos, por uma certa falha empresarial, né, e não garantir a segurança, a salubridade dos seus empregados, naqueles danos que são repetitivos. Se percebe que algumas empresas, né, por não se preocuparem muito com a saúde dos seus empregados, né, descuidam de adotar algumas precauções, e essas pessoas reiteradamente acabam indo para a INSS, né, se encostando, etc. Isso tem um custo. Esse custo, em parte, é pago
pelo empregador, que, digamos, custeia em parte o sistema de coisa. Mas tem uma parte toda que é a sociedade que está custeando, né? E, portanto, não é razoável que falhas de alguém acabem repercutindo negativamente sobre os ombros de toda a sociedade. Mas ainda pegando o gancho com o que tu disseste, Sandro, né? Sim, não é, na verdade, qualquer dano, né, apesar da fórmula, da lei, né, que é realmente indenizado. Nem na França e nem aqui. Porque, às vezes, o mecanismo que bloqueia são os demais requisitos que devem estar presentes. Falaste bem, muitas vezes é o nexo de causalidade. Há um caso francês interessante em que envolvia uma ação de um credor que ajuizou uma ação de indenização contra uma pessoa que havia atropelado o seu devedor. O seu devedor vinha pagando regularmente a sua dívida, mensalmente. Ou seja, ele não tinha um patrimônio vasto, mas tinha uma renda, um salário, que, né, era suficiente para pagar aquela parcela. Então ele vinha pagando regularmente. E com o atropelamento e a morte, ele não tinha patrimônio, né, para que o credor pudesse buscar junto ao espólio o pagamento daquela dívida. A dívida estava sendo paga com o salário mensal que ele recebia. E, portanto, o credor entrou com uma ação lá na França contra o atropelador do seu devedor, buscando esse prejuízo puramente econômico dele. E não teve sucesso. Não teve sucesso. Porque a justiça francesa, nesse caso, disse que não havia um nexo de causalidade direto entre, né, o atropelamento e essa perda, que era uma consequência indireta, um efeito indireto à perda. Imagino que abriria de imagem reconhecer esse dano. Com certeza. Qualquer óbito. Sem dúvida. Porque acho que todo mundo deve ter uma dívida e não paga. Aí de repente está todo mundo envolvido ali. Tu começa a ter que ressarcir. Só para o público, talvez não jurídico, né? As nossas dívidas, quaisquer delas, sejam contratuais, sejam não contratuais, transferem-se para o nosso espólio. Ou seja, os meus herdeiros só vão receber algo depois de pagar todas as dívidas pendentes. Mas às vezes acontece isso. O espólio, ou seja, os bens que eu deixo ao morrer, às vezes não é suficiente para o pagamento de todas as dívidas. Né? E daí que há esse prejuízo. Mas só para fechar o que tu disseste antes, né? Às vezes, portanto, o que veda a reparação do dano econômico é a ausência do nexo causal, direto e imediato, causalidade adequada, segundo outros, né? Às vezes pode ser, por exemplo, a ausência de ilicitude. Pensemos, por exemplo, no caso da concorrência leal, ou seja, a concorrência feita nos termos, né, saudáveis da economia. Imaginemos que o Sérgio tem uma padaria, que está indo muito bem, obrigado. E é dessa padaria que ele tira o sustento dele, da sua família e mais dos seus empregados, assim por diante. E daí muito gostoso, inclusive. O pão é muito gostoso, não duvido. E imagine-se que eu, né, diz, mas olha, o Sérgio, quem diria, está ganhando dinheiro com padaria, está sempre cheia a padaria, tem forma fila, né? Mas eu também vou entrar nessa, penso eu, né? E me estabeleço ao lado com uma padaria, né, e vou tentar, sim, dentro das regras do jogo, fazer um pão ainda melhor, ou a um preço mais em conta, né? Vou tentar tirar a clientela dele. E vamos supor que eu seja exitoso, consigo, né, fazer um bom pão ou um preço, um custo menor, porque consegui um fornecedor que me fornece um preço mais barato, ou seja, dentro das regras do jogo, eu consigo, né, ter um produto melhor do que o dele, ou mais barato que o dele, e acabo tirando a clientela dele. Ele pode quebrar, pode ele ficar sem, vai ter que fechar, despedir muita gente, a sua família vai passar necessidades, e eu não vou ter que indenizar. Eu sofri um dano, mas eu não vou ter que indenizar, porque é um dano que não é considerado normal, decorrente de uma concorrência que é livre e salutar. Então, assim, às vezes é a ausência da ilicitude que impede certas indenizações. Então não precisa o ouvinte ficar apavorado de que com dano econômico tudo vai ficar indenizado.
Pois é, professor, né, com relação a essas questões, né, principalmente os exemplos, por exemplo, o exemplo do ônibus que levava os trabalhadores, o ato de terceiro fez nascer uma responsabilidade que até então não existia, né, que era de pagamento dos salários durante esses 15 dias. Agora, no outro caso, o caso francês, que mesmo que não tenha ido em frente, aí a gente já nem consegue ver, por exemplo, o nascimento de responsabilidade. Sim. A gente somente vê o dano, né? Então, não, peraí, como é que pode isso? Dano sem responsabilidade? Sim, isso. Essa perplexidade, digamos, que decorre dessa, digamos assim, corrente mais liberal da responsabilidade civil, que tem origem no Código Civil francês, que é de 1804. Né? Lá, aparentemente, basta que alguém cause um dano com culpa e é obrigado a indenizar. É o que decorre do antigo artigo 1382 do Código Civil francês, né? Que, repito, 1804, ainda está em vigor, ainda que em função da última reforma legislativa, em 2016, tenha sido renumerado para 1240, né? Mas a ideia é exatamente a mesma. Bom, apesar disso, ou seja, apesar da fórmula francesa que inspirou a nossa, aparentemente dizer, causou um dano e com culpa tem que indenizar, a doutrina e a jurisprudência disseram, não é bem assim. Pois é. E criaram outros mecanismos, e os mais importantes são esses que eu mencionei, ou seja, a questão do nexo de causalidade, né, que às vezes o código sequer fala muito sobre o mesmo, mas esse é um conceito importantíssimo desenvolvido pela doutrina e jurisprudência, mas através de episódios só falando disso. Sim. Mas esse é uma condição, pressuposto, requisito ou elemento da responsabilidade civil que vai limitar, né, os casos que se indenizam. Tem que haver um nexo de causalidade, não só fática, mas especialmente jurídica, Sim. que permita que eu atribua e impute a alguém a responsabilidade por aquele dano. A culpa também é um outro elemento que normalmente está presente em todos os códigos. E às vezes também a ilicitude. Normalmente a ilicitude está presente. Acontece que a sociedade muda, as condições materiais de vida mudam, né, os valores mudam e o direito também muda. A responsabilidade civil, né, de bons tempos para cá, cada vez mais vem ampliando os danos que são indenizáveis. Se nós olharmos na história, nós vamos verificar que só danos materiais eram indenizados. Lesão a coisa, danos a coisas. Bom, hoje o mais importante são danos à pessoa. Então, se percebeu que é tão importante quanto garantir a você a indenização do dano que o teu carro sofreu porque alguém colidiu nele, tão importante, ou melhor, mais importante do que isso é indenizar você que foi atropelado. Ou seja, não teve lesão material, dano material, mas a tua integridade física foi lesada. Sim. Ou, eventualmente, a tua integridade moral. Se eu difamo alguém, desonro alguém, né, isso afeta um patrimônio que não é material da pessoa. Né? Ou violo outros direitos, como, por exemplo, direitos à privacidade, direito à imagem. Então, veja bem, a responsabilidade civil, de uns tempos para cá, vem ampliando a proteção, protegendo interesses que tempos atrás não se indenizavam. Por outro lado, em muitos casos se disse, olha, é razoável que se indenize mesmo sem culpa. Ou seja, a responsabilidade objetiva é um fenômeno que tem mais de 100 anos, né? Começa no final do século XIX, em que se amplia a responsabilidade civil mesmo na ausência de culpa. Começa lá nos acidentes de trabalho e depois se amplia. No Brasil, a nossa primeira lei a esse respeito, na verdade um decreto, é de 1912, das ferrovias, da estrada de ferro. Né? Depois, né, veio a legislação incipiente do acidente de trabalho, em 1919, e depois, né, veio o Código de Minas, em 1934,
a responsabilidade civil do Estado, objetiva em 46. Então houve e lá prosseguiu de uma maneira intensa, proliferando os casos de responsabilidade objetiva. Então é uma fronteira do que é e do que não é indenizável, que é móvel. Sempre ela está se movendo, ampliando. Então agora talvez tenha chegado a vez dos danos puramente econômicos. Sim. Ainda que a casuística estrangeira reporte casos antigos, eles na verdade é uma discussão mais recente. Só que eu me lembrei de caso antigo e que tem a ver, é um bom exemplo de dano puramente econômico, um caso que aconteceu na França no início do século XX, 1904, e que envolvia uma famosa ciclista, belga, na verdade, que havia ganhado o campeonato mundial de ciclismo no final do século XIX ainda, e se tornou muito famosa. Lembrando que na França o ciclismo é uma atividade esportiva muito... da França. Isso. Não, todos os países têm, na França, e Chile, da Itália, todos os países têm. A população acompanha muito e conhece as pessoas, que sabe quem são os grandes ciclistas. Bom, ela era muito famosa e depois de ganhar fama, ela passou a ter um show com seu irmão, chamado A Flecha Humana. Bom, aproveitando dessa notoriedade, o Cassino de Paris, que estava em reformas, estava programando uma grande reabertura. E contratou ela e o seu irmão para fazer um show de abertura e permanecer em atividade durante os 2 meses seguintes. Tudo bem. Contrato feito, tudo, preço estipulado, tudo certinho. Bom, faltando 2 dias para a abertura do cassino, o Teatro Olímpia contratou ela para fazer o mesmo show lá nesse outro teatro. Não no Cassino de Paris, mas no Teatro Olímpia. Bom, e ela aceitou, porque pagaram mais. O que fizeram? Os donos do Cassino de Paris entraram com uma ação de indenização contra os donos do Teatro Olímpia por danos puramente econômicos. Porque tiveram uma série de gastos com preparação do show, com propaganda, a expectativa de público, e parte desse público que iria no cassino em razão dela, acabou indo lá, nesse outro local. Então eles tiveram danos puramente econômicos. Entraram com uma ação na justiça e tiveram êxito. É um dano puramente econômico lá de 1904. Então não é algo recente. Ainda que essa nomenclatura, dano puramente econômico, lá simplesmente era ignorado. E nesse caso, esse cassino até teria um dano contratual em face da ciclista. Isso. Talvez pela quebra do contrato, mas com o terceiro não tinha nenhuma relação. Isso. No Brasil nós temos aquele caso do Zeca Pagodinho. Sim. Cantava fazia propaganda da Brahma, eu acho, hoje foi contratado pela Skin, eu acho, Não vou me lembrar. Eu acho que era primeiro Brahma, depois Skin, e daí na propaganda da Skin ele falava alguma coisa não tão boa da Brahma, alguma coisa assim. Ou simplesmente falou. Ou simplesmente falou que era melhor. Entrou na jogada, e tinha contrato com a Skin. Sim. Trouxe de volta para a Brahma, e ele começou a cantar aquela música. Eu voltei. Então aí de novo, ele não era propriedade de nenhuma delas. Mas houve uma interferência contratual, de uma maneira dolosa, e isso acabou causando prejuízos puramente econômicos. Professor, tem uma questão até em relação ao que foi tema de sua exposição aqui no encontro, que chamou a atenção justamente pela natureza do público que está aqui, e até questão da atividade profissional nossa. O senhor trouxe alguns casos de responsabilidade pela atuação, até certo ponto, desidiosa de advogados, Sim. E da responsabilização deles por, vamos assim, não atender às expectativas do cliente a um tempo razoável. Sim. Certo? Como é que é visto isso
aqui esse comparativo da situação atual da responsabilização por prestação de serviço advocatício. Esse não é tipo um tabu, mas é um tema meio complicado de lidar na advocacia. Com certeza. O que nós temos assim no Brasil de responsabilidade civil do advogado normalmente é por danos causados ao seu cliente. Sim. Tá? Então nem vou falar, digamos, dos casos dolosos de apropriação de dinheiro do cliente, claro. etc. Isso aí é uma coisa assim, nem merece o nome de advogado, né? Dentro enorme de uma classe, claro, vai haver alguém, como existe em toda classe, né, que vai se desviar do bom caminho. Mas não é disso que se trata. E o que nós temos assim no Brasil é muitas vezes, tirando essa atividade, digamos, dolosa, é uma atividade desidiosa causando dano ao seu cliente no sentido, por exemplo, da perda de um prazo para recorrer ou de um prazo para contestar, alguma coisa do gênero. E que normalmente no Brasil nós resolvemos através do chamado da perda de uma chance. Sim. Ninguém sabe se o advogado teria conseguido reverter aquela decisão desfavorável ao seu cliente, mas não tendo recorrido, ou tendo recorrido fora do prazo, ou não tendo feito pré-pago, etc., isso vai tirar ao seu cliente a chance de eventualmente ganhar. Isso é uma coisa normal, tranquila, que tem no Brasil, tem lá fora. Mas os casos que eu citei não são danos ao cliente, são danos a terceiros, né? Porque não é uma responsabilidade contratual. São casos que tem bastante lá fora. Eu comentei 2 deles, um da Alemanha e outro da Inglaterra, e que envolviam a seguinte situação. Num deles, o pai, no caso inglês, havia deserdado, né, as suas 2 filhas, porque o relacionamento entre pais e filhos estava muito deteriorado, e a legislação inglesa permitia, na época, que houvesse essa deserdação em razão do estado de deterioração da relação. Bom, então, isso se faz através de advogado lá na Inglaterra. Contratou um advogado, fez um testamento e deserdou aquelas suas 2 filhas. Passam-se os anos, né, e essa relação, digamos, volta a uma quase normalidade. Voltou a se aproximar das filhas, né, lembrou do seu testamento e daí voltou a entrar em contato com o seu advogado. Olha, eu vou querer modificar aquele testamento. Eu vou querer deixar para essas 2 filhas 9.000 libras esterlinas para cada uma delas. Tá? E o advogado disse, tudo bem, vamos fazer. Né? Assim que eu tiver uma folguinha, eu lhe chamo aqui para a gente ver os detalhes, assim por diante. Né? E foi, né, durante 3 ocasiões, né, acabou protelando. Vou viajar, não posso. Bom, quando finalmente marcou a data, né, 2 dias antes morreu o que seria o pai nesse testamento. Portanto, não foi feito a mudança do testamento. E ao morrer, portanto, valeu, né, o testamento antigo em que elas foram deserdadas. Tivesse o advogado cumprido o seu papel, e teve tempo mais do que suficiente para isso, né, elas não teriam ficado sem nada. Elas teriam recebido 9.000 libras cada uma delas. Elas entraram em uma ação de responsabilidade civil contra o advogado, né, porque foi por falha dele. Mas veja bem, não é uma responsabilidade contratual, porque elas não eram clientes dele. Elas sofreram um dano em razão do descumprimento contratual, da desídia no cumprimento das suas obrigações contratuais. Portanto, né, é um caso tipicamente de dano puramente econômico. O caso alemão é semelhante. Só que nesse caso, dentre os seus vários filhos, o testador, o pai, queria beneficiar uma das suas filhas com quem ele tinha mais afinidade, morava perto dele, visitava. Sim. Então, tanto lá quanto cá, há uma parte do patrimônio que o pai pode destinar livremente a quem quer que seja. A outra parte é a chamada legítima, que vai para os herdeiros necessários. Né? Então, o que ele fez? Foi atrás do seu advogado e disse, quero fazer um testamento em que toda a minha parte disponível, né, eu quero que fique para essa aqui. Então ela vai receber aquilo que os seus irmãos também vão receber, por lei, e tudo aquilo que ultrapassar, né, a chamada legítima, a minha parte disponível, eu quero que fique para essa filha. O advogado também foi desidioso porque não providenciou em fazer esse testamento, foi deixando, tá? Por falha dele, advogado, não do testador que estava pressionado. E ele acabou morrendo, inesperadamente, de forma infeliz, né, antes de fazer. Qual foi a consequência?
Ao morrer sem testamento, a sua herança foi partilhada em partes iguais entre todos os herdeiros. E aquela filha, né, deixou de receber uma parte maior em razão disso. De novo, ela não tinha nenhum contrato com ele. Só que na Alemanha, por questões internas do ordenamento jurídico deles, né, técnicas, né, eles não conseguiriam resolver isso à luz da responsabilidade civil extracontratual. E daí usaram uma figura que eles têm, que é do contrato com eficácia de proteção perante terceiros. Ou seja, alguns contratos que vinculam exclusivamente as partes contratantes podem gerar efeitos perante terceiros. Ou seja, terceiros serão beneficiados ou eventualmente prejudicados em razão desse contrato. E quem se envolve nesse contrato tem que ter atenção a isso. Tem que zelar por esses terceiros. E se houver uma má atuação contratual, ele acaba também, digamos, tendo que ser responsabilizado pelos danos, né, em razão dessa figura do contrato com eficácia perante terceiros. Interessante, professor. Já entrando nesse assunto que o senhor falou da Alemanha, dessa construção feita na Alemanha, dessa eficácia perante terceiros, justamente em relação aos modelos diferentes. O senhor já tinha falado aqui com a gente sobre mais ou menos o sistema francês, né, que o Brasil meio que segue, que é mais liberal, um posicionamento mais liberal, mas a Alemanha tem um posicionamento um pouco diferente, né? E também o senhor tinha referido na palestra aqui que a gente assistiu antes, o modelo mais de common law, de Inglaterra e Estados Unidos. O que pode falar um pouco desses posicionamentos, assim, a diferença deles em relação a esse mais liberal que a gente já está tratando mais aqui? Sim, isso. Então tem esse modelo liberal de origem mais francesa, tem o modelo dito conservador, que é mais esse de orientação alemã, germânica, né? E os países ali, né? A Áustria da mesma forma, os países escandinavos também seguem essa orientação, o próprio Portugal, Polônia também se insere nessa visão mais conservadora. Só algumas coisas a gente tem que olhar um pouquinho mais de retrospectiva, situar no grande quadro para entender melhor. Eu já mencionei que o Código Civil francês é de 1804. O alemão é de 1900. Na verdade, é de 1896. Né? Teve 4 anos de vacaciones, entra em vigor em 1900. Então, 100 anos depois, já tinha toda a experiência do direito francês. E, de uma maneira consciente, né? Tipicamente alemã, ou seja, pensam em tudo, pensam nas consequências, né? E eles disseram, não, esse modelo não nos interessa. Essa cláusula geral abertíssima, né? Qualquer dano não serve, porque isso aqui abre a porteira, passa boi e passa boiada. Então eles quiseram, digamos, colocar ordem no galinheiro, né? E adotaram um sistema mais restrito, de 3 pequenas cláusulas gerais, né? Está lá no parágrafo 823, inciso 1 e 2, e o parágrafo 826 do Código Civil Alemão. Bom, ali optou-se, portanto, de forma muito consciente, identificar quais os interesses que, se lesados, devem ser protegidos. E ali se fala em corpo, saúde, vida, liberdade, propriedade, e daí tem uma pequena abertura. E outros direitos. Outros direitos. Esses outros direitos significam outros direitos semelhantes àqueles. Direitos absolutos. Direitos erga omnes, que valem contra todos. Se eu tenho um contrato de locação contigo, isso só nos vincula. Eu tenho que entregar a ti o imóvel para que você use e você tem que pagar a mim o aluguel. É um contrato, né, no sentido da relatividade. Só vincula as partes contratantes. Os direitos absolutos são aqueles que eu posso opor a todos. Se ao contrário da locação, eu não posso cobrar do Sérgio. A locação, né, porque eu só posso cobrar de ti. Agora, eu posso exigir do Sérgio que respeite o meu direito à vida, que respeite a minha propriedade, né, que respeite a minha liberdade, porque esse é um direito oponível a todos. Né? Bom, nessa categoria, né, a noção de dano puramente econômico não se enquadra. Não é nem corpo, nem liberdade, nem propriedade, né? Então entendeu-se que danos puramente econômicos não seriam protegidos pelo direito alemão. Mesmo assim, forneceu-se por meios
digamos, indiretos, alguma proteção, como a gente viu há pouco, ao falar do contrato com eficácia perante terceiros. Ou uma outra norma que eles têm, que é a chamada norma de proteção. Quando eu violo uma norma que protege interesses de terceiros, como no caso de aliciamento de empregados, é um nome chato, técnico, mas significa quando eu pego o empregado de outra. Eu tenho um contrato entre o Sandro e o Alisson, por exemplo, né? E eu vou lá e aspas, roubo o Sandro. Sandro, vai trabalhar comigo, né? Tu é bom, e vai, né? Vou te pagar mais, né? No meio do futebol falam tanto disso. Pois é. Então, com isso, eventualmente, eu estou causando um dano, né, para você. Claro. Há, tanto lá fora quanto no direito brasileiro, um dispositivo que me força a pagar o prejuízo que você sofreu. Tá? Então é uma norma de proteção, é uma lei, uma norma expressa que protege às vezes alguém. Então temos lá e temos cá. Tá? Ou danos intencionais, quando eu quero deliberadamente causar um dano, aí sim eu também sou responsável por danos puramente econômicos. Aí entra aí a questão de dolo, não culpa. Isso. Intencional sempre é o doloso, né? Esse se indeniza sempre. Que vai ser o caso, né, da concorrência desleal, vai ser o caso daquele lá que eu mencionei, um exemplo, né, do advogado, do cliente do advogado que rompeu relações com o advogado, foi condenado a pagar honorários, né, 1.114 marcos alemães, e ele foi no banco e fez 1.114 depósitos de 1 marco cada um, por custas pelo destinatário. Então o advogado recebeu a metade, ele teve que pagar as custas, né? Entrou com uma ação cobrando o resto, as custas, né, dano puramente econômico, porque esse cliente quis deliberadamente, né, e intencionalmente causar um dano. Então, o que eu, em síntese, né, às vezes, né, os sistemas são diferentes, um é mais aberto, um é mais fechado, a common law fica mais no meio, não tem uma postura favorável ou contrária, uma postura de princípio, não tem, mas examina caso a caso, concede aqui, nega acolá. Tá? Então o que a gente percebe é que, apesar das divergências doutrinárias, abstratas, teóricas, na operação prática, boa parte dos casos são indenizados, né, em vários deles, mesmo que partam de pressupostos teóricos distintos. Já até pelo tempo, a conversa está muito boa, mas a gente tem aquela limitação de tempo, né? Infelizmente. Até por mais que a gente tenha uma certa liberdade no tempo, no podcast, justamente não tem um compromisso, a gente sabe que também fica muito pesado estender demais. Né? Então, já pensando já na finalização, até a gente já falou um pouco, a gente sempre pede aqui, o Alisson sempre faz a pergunta sobre indicação de bibliografia, mas o senhor já falou que não temos muito em termos brasileiros, né? O que a gente pode... na verdade, futuramente vamos ter um artigo do professor Eugênio Facchini publicado, aguardando a publicação. Eu encaminhei agora, em agosto passado, um artigo para uma das revistas de Direito Civil Contemporâneo, mas como é uma revista muito boa, né, leva-se um tempo razoável até que passe pela a crítica dos avaliadores, né? Então ainda não tem nenhuma resposta de quando será publicado, né? Mas em princípio, né, imagino que seja em razão do tema que é mais raro. No direito comparado, como eu disse, né, já tem uma bibliografia muito grande. 2 autores se destacam nessa área, o professor Mauro Bussani e o professor Vernon Palmer. E são 2 que têm já, além de 2 livros, né, escritos especificamente sobre o tema. O segundo é mais uma atualização e uma extensão um pouquinho. Pure Economic Losses, esse é o nome. Né? Tem também mais antigo, de 20 anos atrás, uma obra também muito interessante do professor Stétis Banacas. Ele é grego, mas radicado há muito tempo na Inglaterra, onde ele leciona, também com esse nome. E tem uma bibliografia muito extensa. Em Portugal tem uma tese de doutoramento
Agora, nesse momento, me fugiu o nome, mas eu cito no meu artigo, né? Ali tem uma biografia bastante extensa. A gente sempre coloca junto com o episódio uma descrição. Tá. Então eu posso aparecer daí. Tem alguns artigos em português, né, além dessa obra, que é uma obra de volume, né, sobre esse tema. Mas é um tema que, né, desafio, fica aí a sugestão para eventuais operadores da área do direito que estão procurando suas teses de doutoramento ou de seleção de mestrado, né? Tem bibliografia estrangeira muito extensa, muito valiosa, uma casuística muito rica a ser desbravada e especialmente verificar qual a compatibilidade, né, com o direito brasileiro. Professor Eugênio, então só tenho aqui a agradecer em nome do pessoal aqui, muito obrigado, agradecendo mais uma vez também a AraBB, né, pela oportunidade e mais uma vez também um convite para seguir lá DLI Podcast, @DLI Podcast no Twitter e contando com o pessoal ouvindo. Muito obrigado, professor. Tá bom, a satisfação é um prazer. Logo mais estaremos apurando os danos causados por estarmos gravando durante o almoço. Então, não são puramente econômicos, né? Puramente gastronômicos. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tá bom. Tchau. Até mais.